Bora de react do capítulo 1167 do mangá de One Piece. O Filho da Ida. Aqui é a Ilha da Nami. Pedido de capa por Sanji Ideal. Alguém brigando com um gato por ter roubado o livro de Anuko do game. 33 anos atrás, 5 anos após o incidente de God Valley. Um mundo pós-God Valley. Eu juro, tinham piratas vindo pela costa. Sei. Olha o Morgans aqui, ainda fazendo trabalho de campo, né? Não é o editor-chefe. Ele é o editor-chefe, mas tá no começo de carreira. Mas tinha um negócio preto gigante atrás deles, pode crer nisso. E Mu, ó, tem comprovação visual da existência de Mu aí. Testemunha. Prisão submarina de Impel Down. Então, bum, tinham que ver. Nossos navios viraram pó depois disso. E daí a gente virou comida de peixe. Certeza que não era um rei do mar? Claro que não. Tinha uma forma humana, isso sim. Então aqui é importante dizer, 5 anos após God Valley, o que aconteceu lá saiu pro mundo, né? Claro que com o tempo isso daí vai ficando meio que descredibilizado. E aí quando citam o incidente de God Valley fica só conhecido como o momento em que o Garp e o Roger se juntaram para acabar com o Zebek. Mas tem gente que viu Imu e tá vivo ainda. Não me diga que você esteve naquele infame triângulo de Florian. Nem ferrando, eu não cheguei nem perto daquelas águas para pescar. Todo mundo sabe disso. O triângulo de Florian é onde está Thriller Bark. O triângulo de Florian é o lugar de Thriller Bark. E aqui tem os repórteres escolhendo informações. Enfim, eu tenho certeza que aquela coisa era humanoide. Todo mundo falando de Mu. Durante aquele tempo, corria um rumor dentre os países da Grand Line que havia um monstro que navegava pelas águas nebulosas atacando tripulações piratas. O que é aquilo? Isso aqui é um gigante. A identidade deste monstro era nada mais nada menos que Harold. Foram poucos os que viram um gigante com seus próprios olhos naquelas águas. Então para eles aquilo era a personificação do medo. Harold agora trabalhava nas sombras, dando apoio à marinha como um ato de redenção pelos últimos 1000 anos de história. Harold destruindo o pirata aqui, ele é o que a gente pode chamar de o primeiro Shichibukai, né? Eu não sei se nessa época já tinha Shichibukai, talvez sim, mas ele é o primeiro que é um pirata que trabalha em nome da marinha contra outros piratas, dá pra se dizer assim. Harold não devia fazer isso, né? Ele não é nem pirata, ele é um rei, mas as intenções dele aí, eu não gosto da forma com que ele levou isso, mas é que Ibu falou, né? Facilmente manipulável. Enquanto isso, os piratas que seguiram caminhos separados após God Valley continuaram crescendo cada vez mais na década que viria. E cada um deles viria a se tornar o rosto estampado que representa a sua geração. 3 dos 4 imperadores do mar da época que o One Piece começa pra gente. Big Mom, Charlotte Lin, Edward Newgate Barba Branca e o Kaido Rei das Feras. A maioria desses piratas se envolviam em guerras territoriais. O Chique e esse outro mano aqui, que é o pai do Kaibo lá, né? Ele que traiu os Rocks e que entregou a Shaq. Tá com uma cicatrizona aqui na cara. Contudo, havia uma tripulação que se destacou das outras. E então conquistaram algo que há muito acreditava ser impossível. A circunnavegação ao redor do mundo. Eles ficaram conhecidos como a tripulação do rei dos piratas Gold Roger. Olha o Bug aqui. Eles não falaram nada do Bug, só botaram ele aí e pronto, tá ligado? A execução do Rei dos Piratas aconteceu apenas com o intuito de mostrar o poder do governo mundial. Contudo, o mundo acabou mergulhando em ainda mais caos, quando incontáveis pessoas arparam atrás do tesouro lendário deixado por Roger, o One Piece. Ninguém pôde antecipar a chegada da grande era da pirataria. O quartel-general da marinha foi pego de surpresa e, por isso, mais de 10 gigantes foram enviados para a marinha de diversos lugares do mundo numa tentativa de reforçar o poder militar. Esses gigantes aqui provavelmente nem queriam isso, né? Mas foi ordem do Harold. De novo, um fantoche do governo mundial. Péssimo desfecho para um rei que começou de uma forma tão promissora. Durante todo esse período, Harold serviu a marinha de corpo e alma. E naquele mesmo ano, ele finalmente recebeu permissão formal para visitar a Terra Sagrada. O Shanks acho que tinha falado que encontrou o Harold em Marijoa, né? Só que não podia conversar com ele lá, e aí eles conversaram em outro lugar depois. Mas a situação do Harold que me lembra em maior escala o que aconteceu com o Oden e com o Orochi, né? O Orochi falou lá pro Oden, espera um tempinho aí que a gente vai dar o que você quer. Aí o Orochi ficou esperando até aí o
O Oden ficou esperando até o Orochi se estruturar, até o Kaido se fortalecer, e aí quando ele foi cobrar lá o que tinha sido prometido, ele tomou uma nas costas. Vai acontecer isso com o Harold também. Você viu o tamanho dele? Ele é um gigante ancestral, eu quero ele como escravo. Um contrato de águas rasas? Correto, ele tá falando com os Gorosei, ó. Ele não só entrou em Marijoa, ele entrou na sala dos Gorosei, mano. Você será a mão direita dos Cavaleiros de Deus, a lâmina devota de Deus. Fico honrado. Nossa. Caramba, mas é uma baita de uma... Olha, tatuagem do governo mundial. Meu Deus, cada coisa que eu vejo do Harold eu fico mais puto. Como pode ser tão ingênuo assim, velho? Existem 3 níveis de contrato. O contrato de águas rasas é o mais simples. Já os contratos de águas profundas e águas mais profundas são reservados para aqueles que firmam um contrato com o único verdadeiro Deus. Apenas 13 pessoas no mundo recebem esse privilégio. Então, peraí. Contrato de águas rasas. Isso aqui ele está falando do contrato com o Imu. Claramente um pacto com o demônio, né? Que eles chamam de outra forma. Eles, ó, como é que é? Contrato de águas rasas, mão direita dos Cavaleiros de Deus, uma lâmina devota a Deus. Que não é Deus, né? É o contrário. Então aqui, ó. É o mais simples. Já os contratos de águas profundas e águas mais profundas são reservados para aqueles que firmam o único contrato. Apenas 13 pessoas no mundo. Então, o contrato de águas profundas é dos Cavaleiros de Deus, que torna eles com uma capacidade de poder de cura, né? Regeneração muito potente, então eles são feridos, mas eles se recuperam, e eles não morrem em combate, mas eles continuam envelhecendo. E o contrato de águas mais que profundas é dos Gorosei, que não envelhecem, tem regeneração também muito forte, e tem ainda aquelas formas monstruosas, que aquilo não é poder de Akuma no Mi, é realmente um pacto com o demônio que dá pra você uma possibilidade de invocação do monstro, de se tornar um monstro. Porque vocês podem perceber também que os cavaleiros sagrados, eles têm Akuma no Mi, então é uma fruta normal. Então eles não têm o contrato de águas profundas, não tem o estacionamento do envelhecimento, a pessoa continua envelhecendo, e não tem o poder dos monstros, mas tem a imortalidade de não ser ferido. Eu não sei se quando eles chegarem... Porque assim, o Somers está envelhecendo, o Garlin, que era um cavaleiro de Deus, está envelhecendo. Eu não sei se quando chegar numa idade de morrer por causas naturais, se eles estacionam ou se eles acabam morrendo e esse contrato passa para outra pessoa, acredito que sim. Mas esse contrato de águas profundas dá a eles esse fator de regeneração absurda, então eles ficam meio que imortais em relação à batalha, né? Não podem ser mortos em batalha. Enquanto águas mais profundas são os Gorosei, que viram monstros, não envelhecem e tudo mais. Aqueles que firmam um contrato com o único verdadeiro Deus, apenas 13 pessoas no mundo têm esse privilégio. Então são 5 Gorosei e 8 Cavaleiros de Deus, né? Considerando isso. E aí talvez tenha alguém entre os Cavaleiros de Deus que tenha um contrato de águas rasas, que é o mais simples, assim como o Harold tem, né? Como assim Deus? Harold pergunta. Você só vai conhecer as profundezas deste mundo quando receber o título de Cavaleiro Pleno. Ele ainda não é um Cavaleiro de Deus pleno. Então talvez aqui seja a origem realmente dos Shichibukai. E quando esse dia chegar, o BAF será um país afiliado? Aí ele está perguntando. E quando esse dia chegar, o BAF será um país filiado? Claro, Harold. Quando isso acontecer, todos irão saber que você será bem-vindo. Já sou grato bastante para fazer o que for preciso. Harold todo feliz, ingênuo demais, os caras deitando nele aqui, velho. É sempre bom lembrar, isso aqui é 33 anos do passado, os Gorosei são exatamente iguais, eles estão hoje, então provavelmente eles são velhos assim desde o, sei lá, talvez um pouquinho depois do século perdido. Aqui o Garlin já envelhecendo, ó. Capitão dos Cavaleiros de Deus, família Figarland, São Garlin. Já tá com uma barbinha, já tá mais parecido com o visual que ele tem hoje, né? Terra dos 5 anos, fizeram mal pra ele, hein, mano. Puta que pariu, velho. Não foi 5 anos, passou mais, né? 5 anos de God Valley, o Shanks já tá aqui. Tudo bem. É Shanks ou Shamrock esse aqui? Terra dos Deuses, Templo dos Cavaleiros Shangara. Templo dos Cavaleiros Shangara. O que Vossa Excelência está planejando? Você vai nos obedecer mesmo sendo o rei de Elbaf? Irei. Passe a ordem e eu farei. Eu acho que é o Garlin, né? É o Shamrock, porque o Shanks não sei se está aqui ou não. Se a gente precisar de você, chamamos. Tenha um Dendemushi de longa distância sempre por perto. Então, aí essa é a resposta de quando os Cavaleiros Santos eles invadem Elbaf para lutar com Luffy no tempo real presente da obra.
Que eles falam, o Garlin tava fazendo o que aqui? Ele veio visitar o Harold? O Garlin não, tô confundindo os dois. O Shamrock, por causa da idade. O Shamrock veio fazer o que? Ele veio visitar o Garlin? Ou ele veio visitar o Harold? Porque eles tinham uma relação mais próxima de amizade. Então talvez realmente o Shamrock aprenda muito com o Harold. Eles tenham isso, porque eles chamam de Harold, eles não chamam de rei. É uma parada mais informal. Pelo menos entre o Shamrock e o Harold eu acho que teve sim uma certa amizade. Tá bom, aqui o Garlin tá com uma posturinha melhor, mas envelheceu mal nesse tempo aí. Acho que passou mais de 5 anos, né? Passado uns 10 aqui agora. 10. Não, o Shamrock aqui deve ter uns 13, 15, vai. Passou uns 15 anos. Se a gente precisar de você, chamamos. Tem um Dendemush de longa distância sempre por perto. Você é livre para viajar para o mundo inferior, mas é proibido contar a qualquer um que viu ou ouviu aqui. Entendido. 20 anos atrás, Ilha dos Tritões, Reino Ryugu. Bora. O Harold e o Rei Tritão aí conversando. Faz tempo que eu não ri assim, Neptune. Eu também, meu amigo, Jamon. Cada um com seus problemas, né? O Harold é bem maior que o Neptune, que já era gigantesco. Ele é do tamanho da Shirahoshi, né? Acho que a Shirahoshi é um pouquinho maior que ele, talvez. Pra ser sincero, eu não acho que seu filho seja realmente mau, sabe? Vai me dizer que você já esqueceu da sua época de moleque. Poxa, nem me lembra. Mas eu só tô sendo sincero. Enfim, eu te disse que uma vidente previu o nascimento de uma filha minha em 4 anos. Quando a hora certa chegar, por que não pegamos o seu filho Loki e a minha filha para serem noivos? Eu falei isso no podcast há muito tempo por conta de paralelos. Eu nem lembro qual foi o paralelo que eu tracei de que o Loki e a Shirahoshi podiam ter alguma união, sabe? Depois eu vou ouvir de novo. Ou escutem os nossos podcasts, inclusive o A Bordo do Sunny, que é sobre os capítulos do mangá de One Piece. Agora você foi longe demais, corta essa. Olha lá, hein? Não vai achando que ela vai ser qualquer sereiazinha. Minha filha pode muito bem nascer com um tremendo poder, difícil até de se lidar, Jamon. E nasceu mesmo, né? Se for assim, então eles podem dar um bom casal. Um brinde ao futuro do meu encrenqueiro e da sua peludinha. Não chame ela assim. Quem disse que ela vai ser peluda? Porque ele é peludo pra caramba, né? Olha. A nota peludinha está escrita como Moza Moza em japonês. E aqui nasceram os filhos aqui da Otohime com o Neptune, né? Nesse mesmo ano, Elbaf, Biblioteca da Coruja. Sem problema, você pode viver aqui tranquilamente, Sal. Opa, valeu. O Sal é um gigante, mas não é um gigante de Elbaf. Temos que lembrar disso. Existem gigantes fora de Elbaf, que foi onde a Ida conheceu o Harold, inclusive, né? Ele viu outros gigantes de fora. E ela fala que ela não nasceu lá. Na verdade, eu queria te pedir uma coisa. Pedir o quê? Você, por acaso, abriria, com a ajuda dos outros estudiosos, uma escola bem aqui? Uma escola? Claro, uma boa ideia. Surgimento da escola de Elbaf. Animal, hein? Elbaf é linda, mano. 15 anos atrás, um grande incidente ocorreu na Terra Sagrada de Marijoa. Meus escravos estão fugindo, as celas foram quebradas. Rápido. Ou vocês querem continuar sendo o bicho de estimação deles? Aqui o Fischer Tiger liberando os escravos. Entre os escravos estava a boa Hancock. Droga, aquilo é um cavaleiro de Deus? Shamrock. Nossa, fatiou o Fischer Tiger aqui, hein? Escute, o arsenal estará destrancado para você. Você vai encontrar ele na... Ah, não fatiou não. Oxi. O quê? Pólvora? Vamos, irmã. Sandersonia. Parece que esse cavaleiro aqui, ele fingiu que atacou o Fischer Tiger, ó. Liberou ele. Tá vendo? Ele tava algemado. Ah, não. Ele já tá sem algema aqui. Mas esse cavaleiro aqui passou uma informação pra ele. Escute, o arsenal estará destrancado pra você. Você vai encontrar ele na... E aí já vê o arsenal explodindo. Que isso? Pólvora? E a Hancock e a irmã dela já fugindo. Tem alguém lá fora lutando pra tirar a gente desse inferno. Rápido, Koala. Vamos correr. Esse ataque à Terra Sagrada foi encabeçado por Fischer Tiger. Após este incidente, ele viria a ser o capitão dos Piratas do Sol. Então ele esteve de frente com um Cavaleiro Santo, que poderia ser o Shamrock, mas é o Shanks, porque o olho está apagado. O Shanks tem um olho com a cicatriz, né? Então possivelmente é ele. A espada dos dois é a mesma, então não dá pra definir por aí. E acho que bate bem na época, né, da pós-morte do Roger, quando o Shanks fala que ficou um tempo na Terra Sagrada. E que encontrou o Harold por lá.
Ele viria a ser o Capitão dos Piratas Sol. Essa imagem delas fugindo a gente já viu num mini flashback de 5 minutos da Hancock. Parece que a situação foi bem feia. Disseram que provavelmente deixaram o arsenal aberto para eles. E aí agora a gente tem que achar o culpado. Isso é o Somers falando. Não vejo a hora de passar a faca nele. Aliás, Harold, queria te apresentar alguém. O nome dele é Shanks. Hã? Olha o culpado aí. Ele é o irmão mais novo do Shamrock. É que eles foram separados há muito tempo atrás por diversos motivos. Ele passou por maus bocados no mundo inferior, mas se ele fizer um contrato de águas profundas, creio que ele será muito útil, assim como o Shamrock. Tá vendo? Águas profundas é o contrato dos Cavaleiros Santos, como eu disse ali antes, já isso aí também já estava meio mostrado pelo Oda na obra, que eles estavam querendo que o Shanks fizesse, que é de não se lesionar mais, né? Fator de cura absurdo. E por enquanto ele terá um título de Lâmina Devota de Deus, assim como você. Quando conheci o Shamrock pela primeira vez, tive a mesma sensação. Parece que já tive antes, Shanks. Mas eu não sei quem você é. Para mim você é só um gigante plebeu do mundo inferior. Não haja como se me conhecesse. Eu fui abençoado desde o meu nascimento e o sangue Figarland corre em minhas veias. Pode ter certeza que eu vou ser um cavaleiro antes de você. Acho que te confundi com alguém. A sensação que ele teve de que já conheceu o Shanks antes foi aqui. Não tem muito mistério nisso, né? Ó o olho coberto, só que ele parecia que ele não tava com a faixa. E se ele tá com essa faixa, talvez a lesão dele tenha sido recente, acontecido na Terra Sagrada. O Tite poderia estar aí e fugiu assim. Talvez tenha sido proposital, talvez não. Tipo, proposital em sentido do Shanks deixar, né? Pro Tite fugir. Pode ser, pode ser. E aqui é claro que é uma ceninha do Shanks, né, gente? Tô fazendo ceninha de fiel aí, mas pra ele estar na Terra Sagrada é pra objetivos próprios. Ele é fiel ao Roger, aos piratas, não à Terra Sagrada, por favor. Vamos, Shamrock, eu quero aprender mais sobre a Terra Sagrada. E eu serei aquele a pegar o culpado. Você sabe de alguma coisa? Os irmãos Ficarland, bem machucadinho, né? Isso pode esperar até que você se recupere, Shanks. Você não entende o peso de ter 24 anos da sua vida arrancados. Agora eu entendo porque eu sempre me senti diferente de todo mundo. Shanks com um discursinho bem bom, hein? Papinho furado dele. Lâmina Devota de Deus que faz o contrato raso lá. Cavaleiro de Deus que faz o contrato profundo e o mais profundo Gorosei, tá? São Shanks, são Shamrock. Lesionado, o olho machucado, foi o Barba Negra que fez a lesão nele. Resta saber se foi aqui já, quando ele estava na Terra Sagrada, ou se ele subiu depois de encontrar o Barba Negra, porque o Barba Negra falou alguma coisa pra ele, aí ele ficou curioso pra saber mais, e ele falou, pô, eu sou um... Ele já sabia, o Roger já deve ter... Eu acredito que quando ele chorou, o Roger falou que ele era da Terra Sagrada, que ele era um Figarland, um nobre, um Tenryubito. E ele falou, bom, vou usar isso pra descobrir se o que o Tite me falou é verdade. Eu sempre odiei tudo lá embaixo. Aí o Harold já se ligou, né? E dá pra saber que não. O Shanks era mó feliz lá com o Roger bem pequenininho, velho. Naquele mesmo ano, em uma vila pesqueira de Elbaf, não dá. Eu não tenho conhecimento médico pra isso. Vamos chamar o Harold pra ver se ele não consegue um médico melhor, por favor. Não, ele tá com muita coisa pra resolver agora. De que adianta a gente estar debaixo das asas do governo mundial se não podemos nos aproveitar disso? Ixi. Os caras vão matar a Ida, não acredito, velho. Eu vou melhorar sozinho. Você vive dizendo isso, mas só piora. Você tem que melhorar. O Harold vai ficar muito triste se isso não acontecer, sabia? Mato, você pode abrir a taverna por mim? Como eu posso fazer isso com você estando doente, Ida? Essa Mato aqui é a pessoa que estava na taverna quando o Shanks vai em Elbaf. Ou seja, ela herdou a taverna da Ida. Ai, caramba, velho. A Ida é tão boazinha. O Loki vai chorar porque ela morreu, hein? Pode pá. Sempre fez de durão, que não gostava dela, vai chorar. Sempre que o Harald chega aqui, ele vem correndo pros... Ele vai correndo pros anciões, ele implora pra eles pra poder casar com você. Bobinho, ele sabe que eu tô muito bem com a minha taverna, eu gosto de ser amiga dos viajantes desse mundo. Pode não ser muito, mas eu sinto que estou ajudando o Harold dessa forma. Ela não tá mal conseguindo falar, tadinha, velho.
Ô, velho estrangeiro, olha o Loki aí. Vê se dá um pouco de carne pra ela, viu? Essa taverna é o meu point. Então pode ir abrindo. Vê se pode, aquele bestinha cresceu isso tudo. E só você conseguiu manter ele na linha. A Ida, tá vendo? A Ida criou ele e ele aceitou a criação. Ó, falando pra dar um pouco de carne pra Ida, pra ela melhorar. Até mesmo o Hyrule saiu pra procurar um médico. Os seus garotos realmente te amam, Ida. O Loki trouxe comida pra ela, o Hyrule tá procurando um médico. Tá todo mundo exagerando. Eu vou ficar bem. Mas isso me deixa feliz. Elbaf, Vila Saque, terra natal da mãe biológica do Loki. Como é? O que você disse? Estávamos comentando como seria insuportável deixar uma forasteira virar chefe da casa. Você tá com a gente, né, Loki? Somos a verdadeira família da esposa legítima Estrid. Não vamos abrir mão da nossa herança. É por isso que eu pus um pouco de veneno. Essa belezinha mata fácil. Os dias dela estão contados. Nossa, mano. Caralho, esse tio dele, mano. Eu lembro de tudo. A minha mãe biológica me jogou no submundo. Quem liga pra essa merda de herança? Só tem lixo nessa família. Agora responde. A Ida não vai morrer, certo? Ela é minha única mãe. Sentimentos transbordam. Caramba, mano. Matou o cara, certo. Então, tá bom. O Harold sempre tentar casar com a Ida fez com que os nobres envenenassem ela. E aí ela vai... Mata rápido, mata fácil, ó. Capítulo 1167, fim. Não teremos pausa na próxima semana. Sentimentos transbordam. Então, assim, a Ida se esforçou tanto pra fazer com que o Loki se sentisse em casa que ela conseguiu quebrar a resistência dele. Muito lindo isso. Mas o final dela aqui vai ser o que vai ser o ponto de virada pra ele também, acho, né? Pra ele dar uma revoltada maior. Ele falar que ele é a única mãe que ele sempre teve é muito bom, porque ele sempre quis a aprovação da Istrid, da mãe dele, a primeira lá. Não conseguiu. Isso meio que traumatizou ele quando ele era criança. Tudo que ele não conseguia mais sorrir, mais sentir tudo mais. E a Ida foi quebrando isso aos poucos, e se tornou realmente a mãe dele, quem sempre amou ele e tudo mais. Muito bom, muito bom. A história do Loki sempre ficando cada vez mais forte, mostrando que ele tem um coração, que ele não é o mal todo. Isso ele já mostrou aos poucos também. Mas aqui mostra mais dessas camadas. Shanks na Terra Sagrada, então, propositalmente, logo depois de ter sofrido a lesão do Teach. Então, essa lesão das duas, uma. Ou o Teach era um dos escravos que o Fisher Tiger liberou, e aí no meio da fuga o Shanks parou na frente dele, deixou ele fugir e tomou uma. Ou o Shanks encontrou o Teach antes, na luta dos dois o Teach acabou falando alguma coisa que deixou o Shanks intrigado. O Shanks quis saber mais sobre isso e usou o sobrenome dele, que ele já deve ter recebido essa informação do Roger há muito tempo atrás, para ir à Terra Sagrada para investigar lá. Tanto que depois o Shanks fala que encontrou o Harold em Marijoa. Não aconteceu isso ainda, vai acontecer provavelmente no próximo capítulo. Só que não podia falar com ele lá, então voltaram para Elbaf para conversar. Interessante. Não, tudo bem, né? Talvez o encontro que ele estava se referindo é o encontro que aconteceu aqui, só como ele não podia falar nada, ele esperou para falar depois que ele saísse da Terra Sagrada, e ele só vai sair da Terra Sagrada depois que ele descobrir tudo que ele quer descobrir. Então o Shanks já sabe muita coisa agora aqui no nosso mundo, no mundo de baixo, né? E em relação aos segredos da Terra Sagrada. E é isso, o pacto que o Shanks tinha é um pacto menor, eles não explicam muito bem, mas basicamente me parece ser uma fila de espera para você entrar no pacto dos Cavaleiros de Deus e ganhar esse fator de cura. E aí depois virar um Gorosei, que é o que aconteceu com o Garlin até agora, a única pessoa que a gente viu na obra ascendendo ao cargo de Gorosei. A gente chega, os Gorosei já são os mesmos desde sempre, aí quando o Saturn sai, o Garlin entra. E é isso, gente, se inscrevam, curtam aqui, a gente vai fazer um podcast do capítulo 1166 e 1167 junto. Não deu pra gravar o 1166, mas já ativa o sininho para receber a notificação de quando sair esse programa dos 2 capítulos seguidos, para não perder nada, que tem muita coisa para ser falada também, mais detalhes com o Strass e com o Carioca junto comigo. É nóis.